Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero compartilhar uma palavra de fé e eu tenho certeza que essa palavra ela vai te fortalecer. Muitas pessoas, elas têm dúvida a respeito da eternidade e alguns ficam se perguntando: será que quando eu chegar no céu eu vou encontrar aquele meu familiar que morreu com Cristo no reino de Deus? Será que vamos se conhecer uns aos outros? Será que eu vou encontrar com o meu pai, vou encontrar com a minha mãe que morreram com Jesus, que foram salvos? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final, que as suas dúvidas vão ser esclarecidas através da palavra de Deus. Eu já gostaria que você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscrevesse, ativasse o sininho de notificação e desse aí o seu like em todos os vídeos que você for assistindo aqui no meu canal. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 28, diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Ou seja, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu com eles para o monte para orar. E a Bíblia vai nos dizer que no monte ele se transfigurou. E junto com o Senhor Jesus estava Moisés e Elias no corpo glorificado, resplandecendo. E Pedro, Tiago e João reconheceram eles. Então, está aqui uma prova de que a gente vai conseguir reconhecer aquelas pessoas que morreram em Cristo mesmo com o corpo glorificado. E também no mesmo livro de Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 36, fala a respeito da ressurreição de Jesus, que quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. Aí no capítulo 24, versículo 36, diz assim: E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles pensavam que viam algum espírito. Como tem muitas pessoas que acham que quando a pessoa ela morre e ela vai para o reino, para o seio de Abraão, que no céu ela vai estar lá como um espírito. E isso não é verdade. A gente vai estar no corpo glorificado. Nesse mesmo corpo, no corpo glorificado,
incorruptível. Olha só, Jesus ressuscita e aparece para eles. Os discípulos pensam que era um espírito, mas não eram. Aí no versículo 37 diz: E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus, ele apareceu para os discípulos em carne e em osso, não era espírito. Ressuscitou no corpo glorificado. Aí, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 11, livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 11, diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, a gente vai saber e reconhecer Abraão, Isaque e Jacó. Então, se a gente vai reconhecer eles e saber quem eles são, a gente também vai saber quem são aqueles que um dia estiveram aqui na terra, junto com a gente, que foram salvos. Quando a gente chegar lá, a gente vai reconhecer eles também. Aí, para terminar, no livro de Lucas, no capítulo 16, Jesus fala a respeito de Lázaro, o mendigo, e do rico, que os dois morrem. Um vai para o inferno e o outro vai para o seio de Abraão, o lugar aonde todas as pessoas que morrem com Cristo vão. Então, o rico, ele morre e vai para o Hades, para o inferno. Lázaro, o mendigo, ele morre e os anjos vão buscar o corpo dele. É o que está escrito aqui em Lucas 16, no versículo 23, diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico que tinha ido para o inferno, ele reconheceu Abraão e Lázaro que estava no seio de Abraão. Ele conseguiu reconhecer. Então, quando você chegar no reino de Deus, você vai conseguir reconhecer os seus familiares, os seus amigos, aquelas pessoas que morreram em Cristo e que você teve a oportunidade de conhecer aqui na terra. E o que é mais importante é que lá no reino de Deus a gente não vai se lembrar das angústias, das tristezas, das percas, porque lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, lá no reino de Deus, nos céus, na Nova Jerusalém,
Não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença. Porque esse é o lugar que Deus preparou. São coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem. São essas coisas que Deus ele tem preparado para todos nós. Então, fique firme na fé. Você tem que combater um bom combate, completar sua carreira, a carreira que lhe foi proposta, para que você venha alcançar a sua salvação e ter a oportunidade de estar no corpo glorificado, adorando a Deus e servindo a Deus na eternidade. Espero que essa palavra tenha te ajudado, que a sua dúvida ela venha a ser esclarecida e que você venha ficar firme com Jesus. Deus abençoe, um forte abraço.